Ô, Nath Fiuza, vai ser uma semana repleta de jogos e para o Cruzeiro, esse compromisso contra o Bahia. Eu tenho tratado como a estreia do Diniz. Nós falamos até para quem nos acompanhava no YouTube durante o horário eleitoral gratuito, que agora teve tempo de treinar. Mas a filosofia dele demanda mais tempo, mas aí vai o feeling dele também de encaixar esse time do Cruzeiro diante da proposta, não, Nath? Com certeza, Thiago. Acho que há algumas coisas importantes a serem pontuadas. Eu até falei no nosso intervalo interativo, né? Que teve 2 semanas de treino, mas continua sendo início de trabalho, que é importante ter um pouquinho de paciência. Muita gente até reclamando no chat, que é isso? Teve 15 dias para treinar e a comentarista acha que não é o suficiente. Eu acho que é o suficiente para que o Cruzeiro apresente um futebol melhor do que nos 3 jogos anteriores sob o comando do Fernando Diniz. Porque o Cruzeiro das últimas 3 partidas era um Cruzeiro mais bagunçado do que o Cruzeiro do Fernando Seabra, porque era um Cruzeiro em um processo de transição, mas ainda não com o nível de organização e de encaixe que a gente espera do Cruzeiro do Fernando Diniz. Então era um Cruzeiro no meio do caminho, mais bagunçado que o anterior e ainda não tão pronto como a gente espera. O Cruzeiro de sexta-feira tem que ser um Cruzeiro minimamente organizado, um Cruzeiro que aproveite melhor as chances criadas no setor ofensivo, um Cruzeiro que não sofra tanto na sua saída de bola, um Cruzeiro mais acertado defensivamente. Tudo isso deu para corrigir ao longo desses 15 dias, eu imagino. Já vai ser um Cruzeiro no nível do Fluminense, que disputou a final da Libertadores? É óbvio que não. É um trabalho que demanda mais tempo, mas é um trabalho que também precisa de uma resposta mais imediata, porque o que dará tranquilidade para seguir evoluindo são justamente os resultados. E o Cruzeiro precisa melhorar o seu aproveitamento contra as equipes ali que brigam diretamente com ele por uma vaga no G6, no G4. O aproveitamento do Cruzeiro contra essas equipes é muito ruim. O único time que o Cruzeiro ganhou as 2 partidas foi o Botafogo e conseguiu um ponto contra o Fortaleza. Os outros jogos o Cruzeiro foi derrotado. Então o Cruzeiro precisa melhorar esse aproveitamento. É sim um jogo de 6 pontos, é um confronto importante para o Cruzeiro aliar desempenho e resultado para se mostrar um Cruzeiro mais firme. Mas é importante dizer também que o Fernando Diniz perdeu o Cássio para treinar ao longo dos últimos dias, que o Fernando Diniz perdeu o Matheus Henrique, que era uma peça importantíssima nesse meio-campo, que o Matheus Pereira perdeu alguns dias de treino, né? Em função desse jogo da seleção brasileira. Tudo isso também pesa nesse intensivo. Mas eu espero, no mínimo, um Cruzeiro mais organizado, que mostre o mesmo volume de jogo que mostrou contra o Fluminense, mas que aproveite também melhor as oportunidades. Simões, diante do exposto pela Nath, já podemos dizer que dá para subir a régua na cobrança em relação ao Diniz pelo tempo que teve, ou os outros pontos citados por ela, a ausência de jogadores importantes, o Matheus Pereira com a seleção, ainda é um crédito pro Diniz? Thiago, eu acho que sim, mas o grande dilema que o Diniz vai viver a partir de sexta-feira, tá, é o desempenho rivalizando com o resultado. Por quê? Porque o Cruzeiro entra numa reta decisiva de busca por vaga na Libertadores via o Campeonato Brasileiro, e o torcedor cruzeirense sonha com esse retorno à Copa Libertadores, que o clube não disputa desde 2019, e mais do que isso, as semifinais da Copa Sul-Americana e se passar a final. Então, quer dizer, o Diniz tendo 2 coisas que, para um início de trabalho como é com ele, e ainda mais um treinador tão autoral como é o Diniz, que às vezes elas são conflitantes, né? O desempenho do time, o time mostrar o padrão que ele quer que o time tenha e ao mesmo tempo alcançar o resultado. A gente entende que o Diniz quer o time jogando da maneira dele, mas o torcedor quer os resultados para que o Cruzeiro volte à Libertadores ou para que o Cruzeiro, melhor ainda, vença a Copa Sul-Americana. Então esse vai ser o dilema que vai acompanhar o Cruzeiro do Diniz a partir de sexta-feira. Mas com o apoio do torcedor contra o Bahia, por favor, né? Tem que ganhar, né, Simões? Primeira vitória do Diniz, tá passando a hora. Sim, até para poder dar um incentivo ao torcedor de ir na quarta, né? Porque o Cruzeiro joga 2 vezes seguidas no Mineirão, né? O Cruzeiro joga contra o Bahia na sexta e depois abre as semifinais contra o Lanús na quarta-feira, 7 da noite. Então, quer dizer, se o Cruzeiro vence o Bahia,
sem dúvida nenhuma, dá um gás no torcedor para que ele possa ir a esse jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Eu acho que já vai de qualquer maneira, mas depois de uma vitória sobre um adversário direto, sem dúvida nenhuma a confiança fica mais alta. Essa semana é para deixar o torcedor, aquele que gosta de futebol, contente, né, Nath? Já separar a cerveja, a carninha, porque vai ter jogo todo dia, a começar pelo Brasil amanhã até no sábado com o jogo do Atlético na Copa do Brasil. Prato cheio para nós amantes do futebol, hein, Nath? Ah, com certeza, e não estamos falando de qualquer jogo, né? São jogos importantes. Para a seleção brasileira é mais uma decisão, precisa vencer um adversário fraco, que é o Peru, para continuar subindo posições na tabela, para não desaproximar ali dos primeiros colocados. O jogo de quarta do Atlético é um jogo que interessa menos em termos de resultado, né? Para o Galo no Brasileirão, vai ser um time alternativo, mas é uma oportunidade também para a gente avaliar algumas peças que vêm atuando pouco ao longo da temporada e que vão ganhar espaço nesse time da quarta-feira, mas pro Fortaleza é uma decisão. Fortaleza precisa também engrenar uma boa sequência para não correr risco de deixar o G4. O jogo de quinta do América é um jogo extremamente decisivo, reta final de Série B, e o América vai pegar um adversário que hoje não é um adversário direto, então não dá para perder pontos. E aí depois o Cruzeiro é jogo de 6 pontos pelo G6, Cruzeiro precisando vencer um rival direto, e no sábado aí é o supra-sumo, né? É mata-mata, é vale vaga em decisão, e a expectativa de um jogaço para Atlético. Eu já avisei lá em casa, Simões, essa semana não tem novela, não tem série, não tem filme, não tem nada. É jogo e ouvir a Itatiaia todos os dias à noite. E ainda tem um domingo, né? Porque se o Galo passar pelo Vasco sábado à noite, e a gente espera muito isso, domingo vai conhecer o adversário da final e a Itatiaia transmite. Corinthians e Flamengo, 4 da tarde, as duas maiores torcidas do Brasil, valendo uma vaga também na decisão da Copa do Brasil. E esse é o joguinho bom de ver, que você não tem torcendo pra ninguém, que se lasque, aí que você vê relaxado, viu, Simões? Ah, mas é o melhor o Corinthians passar. Ah, é? Principalmente se o Galo for finalista, acho o time do Corinthians mais bagunçadinho que o do Flamengo. Eu fiquei com medo do Flamengo do Felipe Luiz. Sei não, mata-mata. Sei lá. Mata-mata. Valeu, Nath. Não, e só completar que assim, aí quando você acha que, ufa, passou essa semana, agora bora pra uma semana mais tranquila nada, porque aí é Libertadores e Sul-Americano, o bicho pega ainda mais, assim, né, Thiago? que nós gostamos, nada de semana tranquila, é com muita emoção, é igual passeio de bug, é com emoção que a gente gosta, e essa semana e a próxima vai ser daquele jeito.